A tradução, agora, isso que é outro aspecto importante, não é? Principalmente para o pessoal ligado à pedagogia e à educação, a tradução da Bíblia por Lutero dará poderoso instrumento ao movimento plebeu. Na Bíblia apareceu o cristianismo primitivo, aquilo que eu já falei com vocês, ó, a importância do cristianismo primitivo, não institucionalizado. O cristianismo primitivo é o das comunidades cristãs, não é da instituição igreja, cristã, luterana, evangélica ou qualquer que seja. Tá? E simples dos primeiros séculos em oposição ao cristianismo feudal da época. Numa sociedade feudal em decadência, descrevia-se uma sociedade que desconhecia a hierarquia feudal complexa e artificiosa. Isso é característica do cristianismo primitivo. Recomendo a vocês, se tiver interesse nisso, pesquise e leia sobre o cristianismo primitivo, para vocês entenderem, inclusive, melhor hoje, né? E as arbitrariedades que são cometidas hoje em nome do cristianismo. Né? Tal instrumento foi usado a fundo pelos camponeses contra os príncipes, a nobreza e o clero. Então veja, o que move as guerras camponesas é justamente as ideias e as informações sobre o que foi o cristianismo primitivo. Não é? Mais tarde, usou Lutero contra os camponeses, lançando mão da Bíblia para louvar as autoridades constituídas pela graça de Deus, são autoridades constituídas pela graça de Deus, como nenhum lacaio da monarquia absoluta jamais o fizera. Ou seja, Lutero radicaliza essa argumentação aqui, superando não é, aqueles que são defensores não é, da monarquia absoluta. Não é. Serviu-lhes a Bíblia para justificar a monarquia pela graça de Deus, a obediência passiva e até a servidão. Foi a negação não apenas da insurreição camponesa, como a rebeldia do próprio Lutero contra a autoridade espiritual e secular. Ou seja, nesse processo, Lutero enterra, não é? Liquida as suas pregações iniciais que o levou a deflagrar esse movimento. Não é? E aí eu chamo a atenção de vocês à institucionalização da igreja. Não é? Isso é importante. Não é? Serviu-lhe a Bíblia para justificar a monarquia, pela graça de Deus, a obediência passiva até a servidão. Foi a negação não apenas da insurreição camponesa, como da rebeldia do próprio Lutero. Lutero se negou, não é? Na sua rebeldia contra a autoridade espiritual e secular. Traição não só da rebeldia popular, como também do movimento burguês, em benefício dos príncipes, nesse contexto. A difusão das ideias de Lutero conquista adeptos em toda a Europa, seus discípulos completam a doutrina original, consolidam e ampliam o movimento de reforma a outras regiões e países do continente europeu. A reforma protestante é vitoriosa e transforma-se em religião oficial nas regiões centrais e setentrional do Sacro Império Romano Germânico, na Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suécia, entre outros. Para alguns, Lutero foi o primeiro propagandista. Queria chamar a atenção de vocês disso aqui, não é? Porque Lutero, no seu enfrentamento com o Vaticano, com Roma, não é? Ele é um profícuo produtor de panfletos, de materiais, e utilizando a imprensa, para propagá-los em ampla quantidade. Não é? E como era uma população analfabeta, grande parte analfabeta, o que ele fazia? Desenhos, litografias. Não é? Então, Lutero não foi só um pregador da fé, não é? Ele foi um propagandista vigoroso, ousado da fé que ele professava. Não é? É só ver as suas consequências hoje. Não é? Então, ufa, né? Até aqui, para a gente dar um intervalozinho. Desculpe se em algum momento eu fui prolixo, como eu acredito que às vezes eu sou muito prolixo, né? E aqui eu agradeço para vocês até esse momento a oportunidade, né, de ter falado com vocês e espero ter contribuído
para ampliar um pouco o conhecimento de cada um, não é? E aqui sobre Lutero o que eu teria a apresentar, não é? Porque teria muito mais aqui a falar sobre Lutero, mas eu estou condicionado aqui por uma questão física, né? Que é o tempo, que é o resultado do movimento de translação e rotação do planeta Terra, que é redondo, né? É redondo, não é? Então nenhum de nós tem o direito de soltar as mãos dos próximos, caminhando rumo à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Isso aqui, creio que é uma das responsabilidades que as pessoas de bem, de bom senso, não de senso comum, mas que as pessoas de bom senso devem levar em conta essa última frase aqui. Então a gente vai dar uma interrupçãozinha rápida aqui, só para trocar aqui o slide, para a gente entrar nos pensadores modernos, que é mais de um século depois. Aqui eu estou falando, falei antes de Maquiavel e de Lutero, do surgimento da figura do indivíduo.